Quando eu fui preparar essa apresentação, a primeira dúvida que me veio na cabeça foi se eu colocava a palavra aprendizado ou a palavra mineração. Qual é a diferença, vocês sabem? Mineração é seleção de dados. É? É? Só isso? Só isso? Não, Ah. São 4 passos, né? Então, você foi nessa disciplina, né? São 4 passos, né? Aprendizado de máquina é o quarto passo que você tem um treino, você consegue fazer a classificação. Tá. Então, olha só, tem várias discussões sobre quais as diferenças de aprendizagem de máquina, mineração de dados e até métodos estatísticos que fazem aprendizagem. Tá? Basicamente, tanto métodos estatísticos, quanto mineração, quanto o aprendizado, eles têm um objetivo final que é eu quero achar padrões em dados. Tá? Padrões com algumas características. Só que uma coisa que o Alex falou está certa, o que eu quero fazer eu posso enxergar que a área de aprendizado, ela desenvolve mais as técnicas e os algoritmos que eu vou usar lá para a mineração de dados. Só que o que acontece é que aqui eu vou falar muito, na verdade eu vou apresentar amanhã alguns algoritmos que eles não são só para encontrar o conhecimento, eles são para essa parte de seleção de dados, limpeza de dados, tá? Então o que eu vou fazer hoje? Na verdade eu vou primeiro apresentar algumas visões que várias comunidades têm do que é mineração de dados, inclusive a comunidade de aprendizado de máquina. Tá? Mas hoje, em diversos contextos, esses dois termos eles são usados indiscriminadamente. Tá? Só que a gente diz que a mineração ela pode ser considerada uma parte maior, embora muita gente diga não, porque mineração é uma etapa de um processo de descoberta de conhecimento, que eu vou mostrar agora para vocês. Então, as discussões são muitas, mas uma das definições aceitáveis é que a área de aprendizado desenvolve métodos que são usados para mineração. Da mesma forma que a estatística tem métodos que são usados para mineração ou para aprendizado, dependendo de como você olhar para o negócio. Tá? Mas vamos tentando clarificar isso. Tá? Se eu falar mineração, ou se eu falar aprendizado, ou se eu falar método estatístico para aprendizagem, o objetivo, então, é encontrar padrões em dados. Que padrões que eu quero? Qualquer um? Não, não é qualquer um. Tá? Eu quero padrões interessantes. E esse processo de achar, de descobrir padrões em bancos de dados também é conhecido como KDD. KDD é Knowledge Discovery in Databases. Então, é um processo de descoberta de conhecimento, onde, como mostrar para vocês, antigamente, a mineração era uma fase bem definida dentro desse processo. Tá? Mas o que é um padrão interessante? Primeiro, é uma coisa não trivial. Quer dizer, é uma coisa que eu não... dá um exemplo que a gente sempre dá para o trivial. Eu dei uma base de dados para você e você descobriu que se o sexo da pessoa é feminino, então ela pode ficar grávida. Isso é um tipo de padrão. Mas é um padrão trivial demais, todo mundo sabe disso. Então, é uma coisa que já era conhecida e que não é trivial, e que é trivial. O meu objetivo é fugir disso. Eu quero o que é não trivial, o que normalmente eu não conheço, que vai me servir para alguma coisa, né? Que não adianta eu descobrir coisa que não me serve para nada, e que seja implícito. Tá? Que não é uma coisa que eu bato o olho nos dados, eu olho e falo, olha, isso acontece. Então, quando a gente fala desse processo de descoberta do conhecimento, eu tenho várias fases aqui dentro desse processo. Essa figura é uma figura clássica, tá? Do que é o processo de descoberta do conhecimento. Então, principalmente para a comunidade de banco de dados e data warehouse, isso aqui é o meu fluxo. O que acontece? Eu tenho lá um conjunto de base de dados, tá? E eu quero aprender alguma coisa daquilo ali. Então, eu tenho que preparar os dados, que tem essa fase de limpeza e integração. Aí eu tenho que selecionar quais são os dados interessantes ou relevantes para a tarefa que eu vou resolver. Aí lá eu tenho um data mining, quer dizer, agora que os dados estão bonitinhos preparados, eu vou aplicar um algoritmo que vai achar padrões. E depois disso
isso, eu avalio os padrões que eu encontrei e eu posso usar esses padrões para tomar uma decisão e transformar isso, sair de dado, informação e para ser alguma coisa que me gere conhecimento. Tá? Só que isso aqui é um negócio complicado, tá? Mas isso é uma visão muito da comunidade de banco de dados e data warehouse. Outras comunidades têm outras visões sobre isso. Por exemplo, se você falar, agora está muito na moda, né? Tudo é business intelligence. Tudo é business intelligence. Se você colocar data mining aqui, você vai ver, você tem o processo de descoberta de conhecimento, onde o meu objetivo final é tomar decisões automaticamente. Ou ter alguém um sistema que me auxilie nessa tomada de decisão. Tá? Então você vai ver que o processo ele é muito parecido, mas às vezes as pessoas usam nomes diferentes e terminologias diferentes. Agora, o que para a gente interessa, talvez seja uma das coisas que a gente vai considerar aqui, é o que a comunidade de aprendizado de máquina e estatística vê como mineração de dados. Tá? Que é, eu tenho uma base de dados, eu vou pré-processar essa base. O que é esse pré-processar? É o que lá naquela primeira figurinha eu vou limpar, eu vou ver o que é relevante, etc, etc. Mas, tendo esses dados prontos, eu vou aplicar um algoritmo para extrair padrões. Dependendo dos padrões, eu posso ter uma fase de pós-processamento desses padrões. E isso vai me gerar padrões, informações e que pode me ajudar em tomada de decisão, e entre outras coisas. Tá? Agora, cada uma dessas 3 fases principais aí, a fase de pré-processamento, de mineração e de pós-processamento, ela tem várias outras atividades envolvidas. Né? Então, por exemplo, para o pré-processamento eu posso integrar dados que estão em bases diferentes, posso normalizar, posso selecionar, posso reduzir a dimensionalidade. Técnicas que eu posso aplicar, tem várias técnicas. Eu posso simplesmente tentar descobrir padrões, eu posso fazer classificação para fazer previsão ou entender melhor meus dados, eu posso fazer regressão. E por último, eu posso, a partir dos padrões encontrados, ainda selecionar ou integrar, visualizar. Então tem muita coisa envolvida. Tá? Então o que eu vou fazer hoje? Eu vou dar uma passada na parte de pré-processamento. Tá? Porque amanhã eu vou mostrar alguns algoritmos que funcionam para isso, e uma passada na parte dos métodos de mineração. Tá? Mas de uma forma bem superficial, e amanhã eu entro em detalhes aí nas coisas mais importantes que eu preciso para explicar os métodos, como os evolucionários são combinados com eles. Okay? Então, é uma revisãozona bem por cima. Tá? E eu não sei se vocês sabiam, principalmente o pessoal que não é da UFMG, a UFMG ela tem um grupo bastante forte no Brasil que trabalha com mineração de dados. Eu faço parte desse grupo e eu adiciono essa parte de computação evolucionária, computação natural. Tá? Então tem várias motivações para a gente estar interessado nessa área. Né? E uma delas, não adianta, sempre que a gente fala em mineração, a gente fala em conhecimento explosivo de quantidade de dados, principalmente agora com Web 2.0, redes sociais e etc. Isso em contexto web, depois a gente tem muitas outras coisas, sensores em todos os lugares. Então, tem muito dado sendo produzido e produzido pela gente. Tá? Então, eles vêm de diversos lugares. Tá? A gente tem, por exemplo, muita coisa com bioinformática, muita coisa com redes sociais, algumas coisas com comércio eletrônico. Então, dentro do grupo, todas essas áreas elas são cobertas. Um exemplo disso, que a gente pode ver acontecendo e como que a gente pode transformar dado em informação mais relevante para o que a gente faz. Vocês já viram o Google Trends? Quem já viu? Bom, o Google Trends é uma ferramenta que basicamente ela mostra o que as buscas sendo feitas no Google, tem umas métricas de frequência que mostram como elas vão subindo, sobre o que se está falando no momento, o que está sendo mais buscado no momento, coisas desse tipo. Então, por exemplo, hoje eu fiz uma busca por sopa. Tá? Sopa, não a sopa, o sopa, Congresso Americano, toda essa... Tá? Aí você tem um gráfico aqui,
né? Você vê que as buscas por sopa, elas são mínimas. Aí, de repente, eu chego ali no final do gráfico e tem um pico. Tá? Então, e ali do lado, não sei se vocês enxergam, mas tem ali sopa de fidel com pollo. Essa é uma das buscas mais feitas. E aí, e que eu estou aqui nesse ponto A, exatamente aqui. E aí depois eu chego aqui, em 2011, aqui no final de 2011, começo de 2012, eu tenho aqui um pico, né? A busca era quase zero, de repente, né? E aí você tem uma notícia relacionada aqui, que é Google, Facebook, Oppose, Stop Online, Final Act, blá, 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 blá. Tá? Então, isso é uma forma de... Eu tinha um dado lá que ninguém ligava para ele, eles têm todos os logs de busca, de repente você plota isso num gráfico, isso já te dá um insight do que está acontecendo, sobre o que as pessoas estão pensando, o que elas estão procurando, o que aconteceu hoje. Tá? Se você olhar para isso, você consegue ter todo esse tipo de informação. E aí, só para, né, puxar o saco para o nosso lado um pouco, e eu convido vocês a darem uma olhada nessa página. Tá? A gente tem um projeto aqui no departamento que é chamado Observatório da Web. Tá? Hã? O Observatório da Web. E esse projeto do Observatório da Web, basicamente, o core dele é mineração de dados e tarefas relacionadas com vários tipos de métodos em redes sociais. Tá? Então, são dados de Twitter, Facebook e coisas afins. A gente também trabalha com blogs, sites de notícias, etc. E a gente já fez várias versões desse observatório, levando em consideração temas diferentes. Agora, o que está no ar é o Observatório da Dengue, tá? Que é uma parceria com o Ministério da Saúde, para tentar, através de dados do Twitter, inferir focos da doença, ou qual que é o próximo lugar em que vai ter uma epidemia, uma epidemia que fala? Um surto. Tá? Então, depois, dá uma olhadinha lá, isso é só uma motivação para essa parte de mineração de dados, mas tem um endereço ali, então dá uma olhadinha, que são projetos bem interessantes para essa parte de dados. Tá? Então, como eu falei para vocês, vou dar uma visão muito geral, falei um pouquinho sobre o que é mineração, e agora eu vou passar bem rapidão nessa outra parte, que é só para servir, então, realmente de conhecimento básico para amanhã. Tá? Bom, quando eu falo de mineração, então, eu vou falar mineração, então que eu vou falar do processo maior, que não envolve só pega os dados prontinhos, bonitinhos e tenta extrair padrões. Então, primeiro, eu tenho que tipo de conhecimento que eu quero. Conhecimento é uma palavra meio forte, né? Mas que tipo de padrão que eu quero minerar? Tá? Quais são os tipos de dados dos quais eu vou extrair esse padrão? Quais são as técnicas que eu vou utilizar e aonde eu vou aplicar? Tá? E são 4 pontos muito importantes que eu preciso definir a priori. Por quê? Quando eu falo tipo de conhecimento, é o que eu quero descobrir? Eu quero descobrir onde vai ter foco de dengue amanhã, ou eu quero saber onde estão os focos hoje? São coisas bem diferentes de fazer. Tá? Tem objetivos diferentes, são tarefas com objetivos diferentes. Quais são os tipos de dados? Eu quero trabalhar com um banco de dados relacional, eu tenho imagens, eu tenho grafos, eu tenho textos. Dependendo do tipo que eu tenho que fazer é diferente. E dependendo do tipo, também a técnica que eu vou usar é diferente. Então, eu vou usar métodos estatísticos, é alguma coisa de aprendizado, só técnicas de visualização conseguem mostrar o que eu quero. Como é que eu vou fazer isso? E, por último, aonde eu vou aplicar. Eu já citei várias aplicações onde a gente está utilizando isso. Tá? Então, esses são 4 pontos que são necessários para eu começar a minerar qualquer coisa ou aprender qualquer coisa. Então, nesse primeiro item, né, que é mineração de padrões ou itens frequentes, que eu quero simplesmente associar 2 coisas. Né? Então, tem esse exemplo velhíssimo, mas que até hoje todo mundo acha interessantíssimo, de uma das primeiras tarefas de mineração, onde eles mineraram a base do Walmart, e descobriram que gente que comprava fralda normalmente também comprava cerveja. Então, eram 2 itens que estavam associados. Para marketing, isso é fantástico. Põe as fraldas e enche de cerveja do lado. Pronto, o cara pegou um, ele pega o outro. Tá?
Então, hoje o que a gente quer fazer é encontrar padrões, tá, frequentes, que tenham relação dentro de bases de dados grandes, tá, e talvez usar esses padrões em tarefas como classificação e agrupamento, que eu vou falar sobre elas daqui a pouco, né? Então, classificação é, por exemplo, eu tenho uma base de dados de documentos, eu quero que você me fale quais os documentos falam de esporte, quais falam de política e qual fala de economia. Isso é um problema de classificação, né? Aí, um problema de agrupamento é um problema parecido com um problema de classificação, mas onde eu não conheço as classes previamente. Eu te dou um conjunto de documentos e você não sabe que ali tem notícia de esporte, de política e de economia. Então, o que você faz? Você tenta agrupar esses dados por similaridade, usando alguma métrica de similaridade, tá? E depois você tenta analisar as características desses grupos e ver sobre o que eles falam. Mas são coisas parecidas. Então, eles agrupam dados parecidos. E aí, falando então, o que eu quero fazer, né? Qual que é o tipo de conhecimento que eu quero extrair, ou de padrão que eu quero extrair? Então, eu tenho essa primeira parte que é a mineração de padrões, então fazer associações entre coisas que estão presentes nos dados. E depois eu tenho o que a gente chama, aí agora as coisas começam a se misturar, a parte de aprendizado com a parte de... eu estou no core aí da mineração, então, que eu posso ter aprendizado supervisionado, semi-supervisionado e não supervisionado. O que quer dizer isso? Aprendizado supervisionado é esse exemplo que eu dei agora de classificação, onde eu conheço quais são as classes que eu tenho que achar, né? Então, vou dar um exemplo mais simples, eu quero saber se amanhã vai chover ou não. Minhas classes, chover, não chover, né? Então, eu quero aprender essa relação. Então, supervisionado, porque o supervisão quer dizer, existe lá a classe e eu sei que o exemplo pertence à classe para aprender. Eu tenho um histórico de todos os dias que choveu até hoje e todas as características desse dia. Por exemplo, a temperatura está alta, está nublado, a umidade do ar é X. A partir disso aí eu tento encontrar relações entre esses atributos que vão me dizer se um próximo dia vai chover ou não. Quais são os métodos comuns para a gente fazer esse tipo de aprendizado? Árvore de decisão, regras de associação de redes bayesianas, SVM, regressão. Isso aí são N métodos que podem ser usados. Prestem atenção no último, algoritmos evolucionários, que é sobre isso que eu vou falar amanhã. Tá? O resto, por enquanto, existe muita coisa, tá? Com vantagens e desvantagens, e eu só vou apresentar amanhã. Então, o supervisionado, eu já sei o que vai acontecer. O não supervisionado, então, eu vou agrupar dados similares, né? Então, é como se eu tivesse lá para os últimos 100 dias dados sobre temperatura, umidade, mas eu não sei que dia que choveu e que dia que não choveu. Então, eu tento agrupar esses dados usando alguma métrica de similaridade para ver se eu encontro dois grupos. E posso dizer que em um dia choveu, num grupo são os dias que choveu e no outro que não choveu. Tá? E o princípio dessa tarefa, então, é maximizar a similaridade dos elementos que estão no grupo e, ao mesmo tempo, minimizar a similaridade de elementos que estão em grupos diferentes. Então, eu falei sobre aprendizado supervisionado e não supervisionado. Então, eu vou ter métodos em que eu já conheço o que eu estou procurando, tenho dados onde isso é conhecido, eu tenho métodos onde isso não é conhecido. Tá? Então, essa era a primeira parte, que é qual tarefa que eu vou executar? Eu vou fazer esse negócio de associação, vou fazer agrupamento, vou fazer classificação. Qual que é o objetivo da classificação? É fazer previsão, é eu entender os dados que eu tenho? Então, tem muita coisa aí que eu tenho que definir de antemão o que eu quero dos dados. Aí, qual que é os tipos de dados que eu vou usar? Hoje a gente tem muitos tipos e existem métodos mais apropriados para tipos diferentes de dados, né? Então, aqui eu tenho coisas do tipo imagem e vídeo, tá? Minerar isso dá muito mais trabalho do que minerar um banco de dados relacional, onde está tudo bonitinho, separadinho. A mesma coisa, texto, dados da web. Eu posso fazer mineração com tudo isso, só que o que eu preciso de preparação dos dados, tá? E de estudos de técnicas, é mais coisa. E a mesma coisa, grafos. Tá? Principalmente na área de bioinformática, por exemplo, eu tenho redes de compostos químicos, interações de proteínas, etc.,
que podem ser representados por grafos. Eu quero encontrar padrões nesses grafos. Então, existe muita coisa de mineração de dados para grafos. Então, isso aqui é só em relação a qual que é o tipo de dado de entrada que eu vou utilizar. Bom, dado que eu resolvi o que eu vou fazer e com o tipo de dados que eu vou trabalhar, aí tem vários desafios que essa área, que existem nessa área, tá? E a gente tenta resolver todos eles, mas nem sempre isso é possível. Tá? A primeira coisa é mineração de dados heterogêneos. O que quer dizer? Eu posso querer minerar uma coisa que inclui tanto grafos, quanto imagens, quanto vídeo, quanto texto. E aí, como é que eu faço? Eu tenho que lidar com dados de muita alta dimensão. Tá? Alta dimensão em que sentido? Eu posso ter dimensões em termos de... Eu quero minerar 30 milhões de tweets, e esses 30 milhões ainda... 1 bilhão de tweets... E esses 1 bilhão de tweets, eles são descritos por 100 mil características, em termos de usuário, retweet, etc, etc, etc. Tá? Então, isso tem um alto impacto, tanto em tempo computacional, tá, quanto em métodos que consigam extrair padrões, tá, de bases de dados, por exemplo, que são muito esparsas. Então, eu tenho poucas coisas que estão presentes em todos os dados. Como é que eu faço isso? Tem muito dado que é incompleto ou que tem ruído. Tá? E eu tenho que, às vezes, incorporar exceções, coisas que não podem acontecer ou coisas que eu conheço previamente que eu quero evitar. Tá? E, como eu disse, problema de eficiência. Então, tem muito problema que não falta. Tá? E a gente tem que tentar criar técnicas de forma que a gente tente ter isso aqui em mente, tá? Que são problemas, principalmente eficiência, lidar com dado incompleto, grandes volumes, como é que eu faço isso rápido e criando modelos bons, que sejam bons para classificar ou para criar agrupamentos ou para fazer associações. Tá?